Foi ontem que o Porto pôs o ponto final, carimbou a conquista do título, 29º título da história do clube, maior parte deles desde a ascensão de Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência, que foi em 1982, porque foi desde aí, de facto, que o Porto se transformou numa potência, não só nacional, como até em determinadas alturas da sua história, numa potência do desporto ou do futebol internacional. Portanto, estão de parabéns jogadores, treinadores, dirigentes, adeptos, aqueles que acreditaram e os que desacreditaram, para utilizar parte da terminologia usada ontem por Jorge Nuno Pinto da Costa, porque o Futebol Clube do Porto foi um campeão justo, porque foi, de facto, a melhor equipa do campeonato. E isso está claramente à mostra quando se vê que o Futebol Clube do Porto ganhou os 4 clássicos, os 4 jogos com Benfica e com Sporting, ganhou-os todos. Isto só tinha acontecido 3 vezes, aliás, 2 vezes, esta é a terceira, em toda a história do campeonato português, que já começou em 1934-35. Portanto, estão a ver, já nem os vossos avós, com certeza, puderam assistir a essa primeira edição da Liga. Aquilo que acontece é que o Futebol Clube do Porto, dessa forma, vem contrariar um bocado a ideia de que o título teria sido mais oferecido pelas falhas dos adversários do que conquistado por mérito próprio, que o Porto, se ganhar os 2 jogos que lhe faltam nesta Liga, vai acabar por fazer, por exemplo, mais pontos do que fez o Benfica, o último Benfica de Rui Vitória a sagrar-se campeão. Faz menos pontos, mas marginalmente, do que o Porto de há 2 anos e do que o Benfica da época passada, mas ainda assim é um campeão perfeitamente em linha com aquilo que tem vindo a ser a realidade do Campeonato Nacional. E este Sporting transforma-se no Sporting que mais jogos perdeu durante uma só época. Já são 16. O máximo negativo anterior estava nas 15, foram 15 que o Sporting tinha perdido no ano horrível de 2012-2013, no qual, inclusive, não conseguiu qualificar-se para as competições europeias, e tinha acontecido também no ano de 2000-2001, curiosamente entre títulos, entre o título de 99-2000 com Materazzi e Inácio, e depois o título de 2001-2002 com Laszlo Bologna, em 2000-2001 com Inácio. O Sporting, e com aquela confusão toda que se gerou entre Amorim, o Sporting tinha perdido também 15 vezes. Portanto, isto 15 vezes entre todas as competições, normalmente. Não estou a falar só de campeonatos, estou a falar de todas as competições. Acabou por conseguir o Porto o seu objetivo, não conseguiu o Sporting o dele, e isto significa que este se transformou então no Sporting que mais vezes perdeu numa só época. Razões para refletirem os responsáveis leoninos naquilo que foi o conjunto desta temporada. O Sporting, com a derrota de ontem, perdeu o direito ao erro. Se o Braga ganhar os 2 jogos que lhe faltam, e o Braga recebe o Tondela, jogo complicado, atenção, porque o Tondela precisa de pontos como de pão para a boca. O Braga vai a Tondela, assim é que é. Jogo ainda mais complicado. E recebe o Futebol Clube do Porto. Mas atenção, recebe o Porto no último jogo antes da final da Taça, um Porto já campeão. Veremos que equipa é que o Porto vai apresentar. Eu não estou aqui a lançar nenhuma suspeita. É absolutamente normal. Se o Porto já é campeão, tem o seu objetivo garantido, tem a seguir um jogo do qual pode depender um segundo título, é muito provável que a equipa entre em modo de poupança. Percebo isso perfeitamente. Aliás, o mesmo se aplicará, embora diferente, porque o Benfica não atingiu os seus objetivos, e, portanto, estará sempre espicaçado no orgulho. O mesmo se aplicará ao Benfica, que vai defrontar o Sporting nesse mesmo dia, com certeza. Mas eu ia dizer, se o Braga ganhar os 2 jogos, o Sporting sabe que não pode sequer ceder um empate, tem de ganhar os 2 jogos também. E os jogos do Sporting são em casa contra o Vitória Futebol Clube, jogo também complicado, porque o Vitória também precisa de pontos para fugir à descida de divisão, e depois fora contra o Benfica. Apesar de tudo, parece-me que o Braga tem um calendário mais fácil, embora o Sporting tenha a vantagem de estar ainda no lugar do condutor, está à frente, com 2 pontos de avanço, não pode dar-se ao luxo de falhar outra vez.